Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje com o quadro Comentando Comentários, aquele quadro onde a gente lê, responde, comenta aqui as mensagens, os comentários que vocês nos deixam nos nossos vídeos do YouTube. Pode ser qualquer vídeo, vídeo mais novo, vídeo mais antigo. Se tem algum comentário interessante, a gente vem aqui e lê ele aqui neste quadro. Então, comente. Sempre que você assistir um vídeo do Botequim GP, deixe um comentário. E vamos começar então, você que chegou, que veio aqui pelo título do vídeo, vamos lá, o comentário é da Thaís Silva 3871. No vídeo que eu fiz sobre a análise do GP da Bélgica, ela comentou o seguinte: quero trazer um fato bem específico que não é considerado, não é o carro, simplesmente é o piloto. Quando Vettel imperava, Verstappen ganhava. Quando Hamilton imperou, Verstappen ganhava. No primeiro ano desse piloto na Fórmula 1, recordem por gentileza, ele mostrou para o que veio. Não obstante a mais, Verstappen também sobrava na Fórmula 2. Repito mais, não é o carro. Sem piloto, ele não guiará sozinho. Fica a dica. Obrigado aí, Thaís, pelo comentário. Bom, vamos começar já corrigindo uma informação da Thaís aqui. Ela falou que o Verstappen sobrava na Fórmula 2, mas o Verstappen nunca correu a Fórmula 2. O Verstappen ele correu a Fórmula 3 em 2014 e ficou em terceiro no campeonato, né? O campeão de 2014 foi o Esteban Ocon. O Verstappen ficou em terceiro. O vice-campeão foi o Tom Blomqvist. E o Verstappen ficou em terceiro. Então ele não correu na Fórmula 2. Mas também ela diz que quando o Vettel imperava, o Verstappen ganhava. Quando o Vettel imperava, o Verstappen era uma criança ainda, né? 2010 a 2013. Então o Verstappen entrou na Fórmula 1 em 2015, né? O Vettel já não era mais digamos, o rei da Fórmula 1. Mas ela disse, né, uma coisa que é verdade, ela falou que quando o Hamilton, durante todo o domínio do Lewis Hamilton, sim, o Verstappen todo ano ele venceu corridas, desde que ele estreou na Red Bull em 2016, ele estreou na Fórmula 1 em 2015 pela Toro Rosso, como ela bem falou aqui, né, quando ele estreou, ele já mostrou que veio, ele já se destacava, ok, foi para a Red Bull em 2016, na sua primeira corrida já venceu, e a partir de então ele começou a vencer corridas aí durante todos os anos. E é óbvio que o piloto faz diferença. É óbvio que o Verstappen é um grande piloto e é óbvio que um carro, por mais dominante que ele seja, por melhor que ele seja, se não tiver um bom piloto ali guiando o seu carro, você não consegue resultados. A gente pode ver o próprio Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez, ele é um bom piloto, ele é um bom piloto, mas ele não consegue fazer o que o Verstappen faz com aquele carro. Então, claramente, o Max Verstappen é um piloto diferenciado, é um cara acima da média. Eu acho que o ponto que a gente tem que colocar aqui na análise, né, que ela está falando assim, né, olha, porque, né, quando, digamos assim, quando o Hamilton dominava, o Verstappen ganhava, e agora por exemplo, que o Verstappen está dominando, ninguém ganha, a gente tem que pegar alguns detalhes aí que são importantes. Na época do Lewis Hamilton, que o Lewis Hamilton era o dominante, que a Mercedes era dominante, a Mercedes ela era sim mais rápida, sempre foi, era um carro muito mais rápido, mas tinha alguns detalhes que a gente tem que fazendo algum comparativo aqui com relação a principalmente a temporada de 2023. Se a gente pegar, né, as temporadas, sei lá, 2017, 2018, até 2019, por mais que a Mercedes fosse o carro mais rápido, fosse o melhor carro, tinha alguns circuitos, algumas características que a gente falava assim, olha, esse carro aqui, esse circuito aqui é mais Ferrari. Então, assim, nos circuitos, por exemplo, Singapura, Mônaco, a Ferrari ela conseguia se aproximar e às vezes até superar, por exemplo, a Mercedes do Hamilton. Tinha a própria questão das corridas em altitudes mais altas, né, por exemplo, na Áustria, no México, onde a Red Bull geralmente costumava ir melhor, né, o próprio Max Verstappen tem vitórias ali na Áustria, vitórias no México, e é algo que a gente não vê, por exemplo, nessa temporada de 2023, muito mais pela incompetência das outras equipes. Né? A incompetência de Ferrari e de Mercedes, ela se junta à competência da Red Bull e aí cria esse abismo que nós temos. Outra coisa que a gente tem que analisar de diferente em relação às dominâncias de Hamilton e de Verstappen é que na dominância do Hamilton não tinha teto orçamentário. E se a gente pegar para lembrar as temporadas anteriores, o que acontecia? A Mercedes começava bem, geralmente a Ferrari era a segunda força, né? Nos anos de Mercedes, não teve nenhum ano que a Red Bull começou o ano como segunda força,
Mas a Red Bull, ela sempre terminava o ano muito melhor do que ela começou. Por quê? Porque ela ia atualizando o seu carro. E ela ia atualizando, e naquela época não tinha teto orçamentário. Você podia atualizar o seu carro, você podia fazer um monte de asa nova, fazer à vontade, porque não tinha limite de gastos. Então, o que acontecia? A Mercedes, né, por exemplo, definiu o campeonato ali antes e ela já meio que ficava ali, focava no carro do ano seguinte, enquanto a Red Bull ainda ficava ali no carro daquele ano e com gasto limitado, atualizando, até chegava, sempre terminava melhor do que começou. Então isso também tem que ser colocado em fator. O teto orçamentário, eu vejo como uma coisa muito positiva para a Fórmula 1, porque se você tirar, por exemplo, o Max Verstappen da equação, a gente vê que do segundo pelotão, ele está muito equilibrado. A gente viu o McLaren, a gente viu o Aston Martin, tem corrida que é a Ferrari, tem corrida que é a Mercedes, tem corrida que a Alpine aparece, tem corrida que é a Haas, a Alfa Romeo. Então, tirando Red Bull e Max Verstappen, eu vejo que o teto orçamentário ele aproximou o pelotão. Só que quando alguém se distancia, fica muito mais difícil você alcançar. Por quê? Porque você tem limite de gasto. Você não pode sair gastando, fazendo, criando peça até acertar, porque você tem um limite de gasto. Então é uma coisa que na época do Hamilton não tinha, nas épocas anteriores não tinha. Então era, entre aspas, mais fácil você gastar a atualização até você, enfim, terminar o ano melhor. E tem um outro detalhe também que eu vejo de diferença assim de Verstappen e de Hamilton, é que o Lewis Hamilton, assim, ele ganhava o campeonato, né, ele chegava, geralmente sim, ele não começava o campeonato bem. É difícil você pegar um ano que o Hamilton começou bem. Quantos anos aí? O Bottas foi para a floresta e ganhou. Não, o Hamilton sempre começava ali e tal, e de repente ele engrenava e ia. E depois que ele ganhava o campeonato, eu não vou dizer que ele relaxava, mas ele era mais assim um cara que mais trabalhava para a equipe. Ele trabalhava, por exemplo, para fazer o Valtteri Bottas campeão e tudo mais. Enfim, coisa que o Verstappen não faz. O Verstappen é aquele cara que ele quer conquistar todos os pontos possíveis em todas as corridas. Ele não deu um sétimo lugar para o companheiro dele ano passado no Interlagos, o que eu achei certo, mas esse é o ponto que eu quero dizer. Então o Verstappen vai ser campeão, sei lá, faltando 5, 6 corridas, mas ele vai querer continuar ganhando, vai querer continuar, não vai, ajuda o Pérez aí para o Pérez ser vice-campeão, ele vai falar, não senhor, não vou ajudar nada. Né? Eu não estou dizendo que o Hamilton não tinha vontade de ganhar depois que venceu o campeonato. Não, mas o que estou dizendo é que o Verstappen não vai ter essa benevolência que o Hamilton tinha com o seu companheiro de equipe ali, de às vezes sacrificar uma vitória, deixar uma posição, uma estratégia ali, entrar numa estratégia para marcar um adversário, para favorecer o companheiro. Então, eu acho que a gente tem que pontuar essas diferenças e a gente vê assim, mesmo quando a Red Bull, em alguns circuitos desse ano, ela tem alguma dificuldade, como por exemplo no Canadá, mesmo assim, ela está muito à frente. A vantagem é tão grande, e ainda com um piloto super gênio como é o Max Verstappen, realmente fica difícil para qualquer um acompanhar. E com relação, né, que ela falou, não é o carro, o piloto de novo, concordo plenamente. Muita gente fala assim, o carro da Red Bull é feito para o Max Verstappen. Pode até ser, e tem mais que ser mesmo, porque ele é o piloto que entrega, tem que pensar ali nas características de pilotagem do Max Verstappen. Mas tem uma coisa que o próprio Max Verstappen fala, quando perguntam para ele qual é o estilo de pilotagem dele, ele fala assim, eu não tenho estilo de pilotagem, eu simplesmente me adapto ao carro que eu tenho. E eu acho que esse é a grande diferença dos pilotos super geniais, dos pilotos bons, dos pilotos muito bons. Eu me lembro, a gente vê, por exemplo, o próprio Sebastian Vettel. Cara, o Sebastian Vettel é o tetracampeão do mundo, é um super piloto, foi um cara que, naquele regulamento de 2013 ali, com aquele carro, cara, ele era imbatível. Mas é um cara que quando mudou o regulamento, ele teve mais dificuldade. Não conseguiu se adaptar tão bem quanto ele era naquele regulamento antigo. Eu me lembro também do Felipe Massa. Felipe Massa, quando mudou o regulamento em 2009, e depois, nos anos 2010, 2011, 2013, quando tinha aqueles pneus que se degradavam bastante,
o Felipe Massa tinha dificuldade, né, com aquele carro. Com aquele estilo de carro, aquele estilo de pneu, coisa que ele não tinha, ele não foi nem sombra do piloto que ele foi ali em 2006, 2007, 2008. E todo mundo fala, mas foi a mola. Não, não foi a mola, foi o regulamento que mudou e a falta de adaptação, digamos assim, a dificuldade de adaptação ao estilo daqueles carros. Então é isso, o Verstappen ele se adapta a qualquer tipo de carro ele vai se adaptar, a qualquer tipo de carro ele vai entregar, e é por isso que ele é o Max Verstappen, que ele é um dos grandes da história da Fórmula 1, já é um dos grandes da história da Fórmula 1. Vamos lá? Próximo comentário é o comentário do Kio Edson, no vídeo que eu fiz sobre a Alpine, no vídeo que eu fiz sobre a Alpine, ele fala o seguinte: desde a época do Carlos Ghosn, a Renault disse que quer sempre disponibilizar investimentos irrisórios em comparação às outras montadoras, que vendam as instalações de Enston para a Andretti Cadillac. Assim, o bolo da premiação continuaria sendo dividido por 10 equipes. Olha, o Kio, eu coloquei esse comentário aqui. Primeiro, assim, a questão do investimento da Renault para a Fórmula 1 é aquela coisa de montadora, né? Eu sempre, assim, montadoras, eu sempre tive, assim, não vou dizer um pé atrás, mas é aquela coisa, Fórmula 1, para uma montadora como Renault, como quando foi a Toyota, ou Mercedes, ou qualquer outro tipo, sempre é aquela coisa, é um braço ali de uma operação que vai trazer visibilidade. Se não está sendo legal, a gente vai sair. Como já saiu, a própria Renault já saiu várias vezes. Por isso que eu sempre digo aqui, eu sempre preferia que tivesse mais entrada de equipes de corrida mesmo, como a Williams, como a McLaren. Não, elas são equipes de corrida, elas não são a montadora. Elas são equipes de corrida. O que aconteceu, o foco delas, principal, da empresa, é a Fórmula 1. Então eu sempre defendo isso. E é por isso que eu selecionei o seu comentário aqui, porque você falou que eles têm que vender a instalação para a Andretti. Não, não tem que vender, não. Não tem que vender para o bolo continuar dividido por 10 equipes. Não, 10 equipes não, cara. 10 equipes é muito pouco. A gente tem que torcer para que a FIA aprove a entrada da Andretti e de mais uma equipe, pelo menos, e que torcedores e imprensa pressionem as equipes para que as equipes não vetem. Para a gente ter 22, 24 carros. A gente não pode se acostumar com 20 carros. Não pode. A Andretti não. Primeiro que assim, a Andretti não vai comprar as instalações da Renault, porque, cara, a Andretti ela é Andretti, ela já é uma equipe que respira automobilismo. É aquilo que eu estou falando. Para mim, a Andretti na Fórmula 1, ela agrega muito mais valor do que uma Mercedes, do que uma Renault. Por quê? Porque ela é uma equipe que ela vive para automobilismo, para corrida. Ela é uma equipe de corrida. Ela não é uma equipe que usa corrida para conseguir vender carro. Não, ela é uma equipe de corrida. E ela tem que estar na Fórmula 1 e a gente tem que torcer, pressionar para que, não que a Andretti compre uma equipe, ou compre uma Alfa Romeo, a Haas ou uma Renault. Não. Que elas continuem, essas equipes continuem e a gente tenha 22, 24 carros no grid. Por quê? Porque a gente vai ter 2, 4 pilotos a mais no grid. Enfim, é isso que eu penso. Eu acho que a gente não pode se contentar com esse grid pequeno de 10 equipes e, cara, e muito menos se importar com essa mesquinharia dos donos da equipe. Vamos dividir por 10, não queremos outra equipe. Cara, vão te catar, né? Vão te catar. A Fórmula 1 tinha que dar uma banana para esses caras. Falou, não, vai entrar sim, vai entrar porque é melhor pro esporte. Não é melhor para você, para Ferrari, é melhor pro esporte. Então, é isso que tinha que ser. Vamos lá. Agora tem 2 comentários de um mesmo vídeo. Né? O primeiro são os vídeos que eu fiz ali depois do GP da Bélgica, também falando sobre as punições, né, do Hamilton sobre o Pérez e sobre o lance do Piastri e do Sainz, que não teve punição. O primeiro foi do Alexandre de Assis Correia 5699. Ele falou o seguinte: show de episódio. É muito chata a inconsistência e a discrepância na avaliação para punir, mas é mais chato ainda não poder disputar curva.
Situação diferente é jogar o carro sobre o outro, estilo Schumi Villeneuve. Mas corrida, sem ver o ímpeto do piloto em se jogar na disputa, como foi legalmente entre Sainz e Piastri disputando a primeira curva, é intolerável. Automobilismo pressupõe riscos de contato. Punido deve ser o contato intencional, antidesportivo. Jamais deve-se punir o arrojo dos pilotos envolvidos. Singela e leiga opinião de fã de Fórmula 1 que só dirige o próprio sofá. Saudações a todos. Cara, eu não tenho nem o que acrescentar nesse seu comentário. Seu comentário, para mim, foi perfeito. E eu até, aqui já vou aproveitar e vou colocar um outro comentário aqui do Gustex. Ele fala o seguinte: Will, ele tem uma visão oposta. Ele fala assim: Will, na minha visão, o Hamilton acabou perdendo o controle momentaneamente quando pegou a zebra e acelerou na saída da curva, perdendo a frente, understeer, substerço, por 1 milésimo de segundo, veja o volante dele, e atingiu o Pérez na lateral. Acabou gerando uma situação de perigo, batida, ainda mais se tivesse tocando roda com roda, o efeito catapulta, ou poderia ter furado o pneu do Pérez, prejudicando o oponente. Portanto, ele colocou ambos em uma situação de risco devido à perda momentânea de controle. O Pérez espremeu pouco, mas o suficiente para o Hamilton errar. Ele até colocou embaixo, né, que pista molhada, mais cuidado, mais perigo. E eu até respondi ele lá no YouTube, mas eu achei interessante trazer o comentário dele aqui também. Eu acho assim, a argumentação que ele deu aqui foi muito melhor do que a argumentação dos comissários da FIA. A argumentação dos comissários da FIA, se você assiste o vídeo ali que eu falando, eu trouxe, eu li, né, a argumentação dos comissários, que eu achei ridícula, ele pelo menos argumentou aqui. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: eu entendo o seu comentário, mas eu trago um comentário do Alexandre. Você mesmo falou assim: o Hamilton errou, perdeu a frente por 1 milésimo de segundo. Eu sei que foi força de expressão, esse 1 milésimo de segundo. Você não pegou o cronômetro e mediu. Né? Pode ter sido mais, pode ter sido menos, pode ter sido 1 segundo. Pode ter sido... Cara, agora, assim, você acha mesmo que um piloto que por causa de 1 milésimo de segundo, que ele perdeu o controle numa disputa de corrida, uma disputa tentando ultrapassar um oponente, numa corrida, numa situação de pista molhada, onde é mais complicado, ele tenta ultrapassar e por 1 segundo ele perdeu o controle ali e deu um toquezinho na lateral. Você acha que esse cara merece ser punido por isso? Se você acha, ok, tá tudo certo, né? Cada um com a sua opinião, mas assim, eu não consigo achar. Eu sou muito mais do Alexandre, que ele fala, cara, você tem que... Ele falou que automobilismo pressupõe riscos de contato. Punido deve ser intencional, antidesportivo. Jamais punir o arrojo dos pilotos. E eu concordo plenamente, cara. Automobilismo é risco. Você tem o risco. E ali, e uma coisa que está se extinguindo na Fórmula 1, no automobilismo em geral, não só, o problema é o seguinte, isso acontece na Fórmula 1, isso reflete, até na Copa Botequim GP de kart reflete isso, de simplesmente as pessoas não ter mais aquela coisa, cara, isso foi um choque de corrida, isso foi uma coisa que aconteceu, não preciso punir o Hamilton, nem punir o Pérez por causa disso. Mas teve o dano na lateral, mas cara, você vai pune-se pela consequência. Então, por exemplo, se fosse ao contrário, né, se fosse o Pérez que tivesse batido no Hamilton ali naquela parte da lateral onde a Mercedes não tem side pod e não iria danificar o carro do Hamilton, então tudo certo. Então não ia punir porque não danificou. Para mim isso não tem lógica. Você deve punir pelo ato, não pela consequência. Se deu um toquezinho ali, tá, cara, se danificou, se não danificou, se catapultou e o cara capotou, cara, para mim a análise deve ser, cara, é aqui, esse toque, é a ação que deve ser punida, deve ser analisada e punida. Cara, e a ação do Hamilton, como você mesmo falou, ele perdeu o controle por 1 milésimo de segundo tentando ultrapassar. Para mim, segue a corrida. Não tem que punir o Hamilton por causa disso, porque ele não fez nada, não foi uma coisa assim, nossa, o Hamilton ultrapassou no lugar, o Hamilton não deixou espaço, o Hamilton tentou fechar o Pérez. Não, cara, ele tentou ali, deu uma escorregadinha, deu um toquezinho e continuou. Quebrou o carro do Pérez. Cara, paciência, isso acontece de corrida. Carros de Fórmula 1 quebram. Podia quebrar sozinho, sem nenhum toque. Acontece. Então, deixa os caras correrem.
eu acho que é um preciosismo demais querer ficar procurando motivo para punir um piloto. Sendo que, cara, é uma corrida na chuva é mais difícil, tal, não sei o quê, os caras estavam tentando ultrapassar, tocou e o Pérez se deu mal. Paciência pro Pérez, na próxima corrida pode ser o contrário, né? Como eu falei, se fosse o contrário, ele batesse no side pod do Hamilton e né, o Hamilton ali não tem side pod da Mercedes, não quebrasse, tava tudo certo. Para mim isso não tem coerência, né? Enfim, mas respeito. Você acha que tem que punir? Tudo certo. Não estou dizendo que você está errado. Estou dizendo que eu discordo. Agora uma coisa que eu até disse no vídeo e vou dizer de novo, assim, o que precisa ter é coerência dos comissários. Ok, se ele vai punir, se você, Gustex, fosse o comissário e falasse, ok, nesse lance aqui nós vamos punir, beleza. Por mais que eu discorde, toda corrida que tivesse esse lance tinha que ser punição. Agora não pode, numa corrida pune, outra corrida não pune. Aí realmente fica difícil, por quê? Porque a FIA não coloca comissários, além de colocar comissários ali, que tem um piloto, mas geralmente são indicações políticas, não técnicas, né? Pega lá o cara lá da federação do, sei lá da onde, lá que nem corrida não tem, para ficar de comissário. Não, eu já falei, para mim, os comissários deveriam ser fixos. E para mim, eu tenho os nomes dos 3 comissários que deveriam analisar incidentes de corrida. Nigel Mansell, Juan Pablo Montoya e Pastor Maldonado. Esses 3 deveriam ser os comissários da Fórmula 1 que analisariam punições ou não. Próximo comentário, perdão, é do Edu Van Halen, olha só. Ele comentou num vídeo antigo que eu fiz lá, que era explicando como era a regra de numeração dos carros da Fórmula 1 antigamente. E ele só comentou assim, foi só um comentário assim que eu sempre gosto de massagear o ego um pouquinho. Ele falou assim, tirou uma dúvida que eu tinha há 50 anos. E esse tipo de comentário eu fico muito feliz de saber que este humilde canalzinho aqui, de vez em quando, traz alguma coisa de útil para alguém, né? Que alguém fala, poxa, cara, que legal, olha só, tem uma informação aqui que eu não sabia, que eu tinha dúvida, e você me elucidou essa informação. Então, se você tem dúvida de como funcionava a numeração clássica da Fórmula 1, por que a Ferrari corria com 27? Por que o Senna correu um ano com 12, outro ano com 27? Tem explicado nesse vídeo lá, mais antigo, procure aí como era a regra da numeração dos carros de Fórmula 1. Beleza? Valeu! E o último comentário aqui é de um vídeo lá que eu fiz sobre do Felipe Massa comentando, né, quando o Felipe Massa lá disse que queria anular a corrida e tal, tudo mais, eu fiz um vídeo, né, falando que só querem anular, as pessoas só estão defendendo a anulação porque se trata do brasileiro. E o Giovanni Almeida de Paula Vieira 3537, meu Deus. Ele tinha comentado, né, que o Bernie Eccleston tinha refutado meus argumentos. Eu respondia, mas o que ele refutou tal, e enfim. Aí eu falei, mas o Bernie Eccleston é um cascateiro e tal. E ele respondeu assim, ao meu ver, ele, como CEO da Fórmula 1 na época e presente na categoria há mais de 40 anos, não precisaria de ficar dando entrevista com um livro de regras debaixo do braço. E outra, qual seria a necessidade do Bernie inventar uma coisa dessas depois de passados 15 anos? Que benefício ele teria inventado uma calúnia dessas? Se fosse mentira, alguém já teria desmentido ele na hora. E aí ele falou assim, sobre o seu exemplo, deu para ver que nem está falando coisa com coisa. Todo mundo na Renault confessou o crime no ano seguinte, então nem tenho que discutir. Vamos lá. Giovanni, é o seguinte, primeira coisa, por que o Bernie Eccleston falaria uma coisa dessa 15 anos depois? Porque o Bernie Eccleston, cara, ele quer mídia. Ele é assim. Ele é esse cara. Ele gosta de aparecer. Tá tudo certo. Beleza. E aí é o seguinte, quando eu falei da regra, eu falei assim, o que o Eccleston falou? Como é que surgiu toda essa história? O Eccleston falou que ele considera o Schumacher o único heptacampeão, porque na cabeça dele, o Lewis Hamilton tem só 6 títulos, porque 2008 é do Massa. Então essa é a opinião do Bernie Eccleston. Ele falou, na época a gente sabia, não fez... Mas assim, essa é a opinião do Bernie Eccleston. Então assim, você quer que uma corrida seja anulada porque a opinião do Bernie Eccleston é essa. Não, você precisa ter na regra.
Não existe regra na Fórmula 1 e nem em nenhum esporte, que eu saiba, que prevê anulação de uma corrida, de um jogo, de um evento, porque um atleta, um participante, ou um ou dois, trapacearam nessa corrida. Não existe essa regra. Não existe essa regra. E outra coisa, o Bernie Ecclestone, o que ele falou nessa entrevista não é novidade. Eu trouxe aqui no vídeo. Neste livro aqui, ó, neste livro aqui, de 2011, ele falou a mesma coisa, que eles, em 2008, já sabiam, já desconfiavam que a batida tinha sido proposital. E eles estavam investigando. Está escrito neste livro aqui, não sou um anjo. Está escrito ali, eu até li no vídeo, nesse vídeo aqui, eu li, peguei o livro, abri e li, não vou ler de novo. Então não trouxe nada de novo. Só que, como você mesmo disse, no ano seguinte todo mundo confessou o crime da Renault. A Renault, o pessoal da Renault, só no ano seguinte que eles confessaram que tinham feito o tramóia, não em 2008. Não em 2008. Só no ano seguinte, depois que o Reginaldo Leme lá jogou para o mundo isso. Mas até então, o que se tinha era uma desconfiança, mas todo mundo, não, isso não aconteceu, não, imagina. Não, isso não aconteceu. Eles foram investigando. O que o Bernie Ecclestone falou é que eles sabiam que digamos assim, poderia ter acontecido, mas ninguém tinha certeza, prova, não tinha. E de novo, não existe regra para cancelar a corrida. Esse é o ponto, não existe regra para cancelar a corrida, ponto final. E eu digo assim, repito, ao meu ver, isso aqui no Brasil, torcedor, mídia e tal, Galvão, não sei o que, é só porque é brasileiro. Se a situação fosse o contrário, cara, todo mundo ia falar, não tem que anular não, o Massa não tem culpa. Né? Se quem fosse perder o título fosse o Massa, cara, ninguém ia defender a anulação da corrida. Porque, de novo, cara, para mim não faz sentido nenhum. Você desclassifica quem trapaceou. Os outros todos correram honestamente. Por que eles também vão perder a corrida? Vão ser punidos? Não faz sentido. Enfim, mas só para esclarecer aqui o que talvez o que não tenha ficado claro. Né? Então, assim, o Bernie Ecclestone, ele gosta de aparecer, gosta de falar mais do que deve. O Bernie Ecclestone é um cara, por exemplo, que prometeu para 3 equipes em 2010 que ia ter teto orçamentário. As equipes entraram, ele não colocou teto orçamentário e as equipes faliram, saíram da Fórmula 1, Virgin, Espanha. O Bernie Ecclestone é esse cara. Meu, lê esse livro aqui do Bernie Ecclestone. Lê esse livro aqui. Aí você vai responder a sua pergunta. Por que o Bernie Ecclestone inventava? Cara, porque ele é o Bernie Ecclestone, só por isso. Enfim, mas é isso aí. Valeu, pessoal. E agradecer a todos vocês aqui que mandaram comentários no vídeo. Comentem esse vídeo, comentem qualquer outro vídeo, que nós sempre voltaremos a esse quadro. Para esse quadro continuar, eu preciso que vocês comentem para eu ter conteúdo aqui, né? Beleza, pessoal? Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Se você gosta do nosso conteúdo também, clica aqui em Seja Membro e Seja um Apoiador, que você participa do nosso Bolão do Botequim, entra no nosso grupo do WhatsApp, você concorre todo mês aí a sorteio de prêmios, sorteio de livros e tudo mais. E também passe na nossa loja do Botequim, botequimgp.com.br, e você pode encontrar camisetas da Fórmula 1. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.